E o Igor conversou com o Samir Chaude, que é o presidente agora, né, numa chapa única, pelo menos por enquanto. E agora, com a saída de jogo aí do Edinaldo, a tendência é que isso se concretize, né? Já era assim. Vamos ouvir o que o Igor conversou com o Samir Chaude, que é quem deve ser eleito aí presidente da CBF. O processo eleitoral não foi eu que montei, não foi a equipe, isso foi uma decisão judicial, que nessa decisão eles pediram celeridade do processo, então o interventor que tomou essa decisão, e a partir disso a gente tomou nossas decisões, então não foi uma coisa tomada por mim, eu que acelerei, não. Então essa interlocução ela tem que ter. O que eu quero, se conseguir chegar à frente do comando da CBF, é fazer uma integração. Trazer os clubes para perto da CBF, trazer os presidentes das federações para dentro dessa discussão e a gente, em conjunto, fazer uma discussão para melhorar o futebol brasileiro. Então, essa união ela é necessária e já tem que ser feita já. A gente não pode perder mais tempo com isso. Então, algumas palavras do Chaude para o Igor. Ô, Igor, ele fala aí sobre uma união dos clubes, é um discurso assim protocolar, né, falando sobre trazer as federações e os clubes também, e chama a atenção essa ampla adesão que ele teve, né, a ponto de não ter um adversário, porque Reinaldo Carneiro Bastos não conseguiu angariar apoiadores para que ele se candidatasse também, pelo menos por hora, a não ser que algo mude aí até a data da eleição. E ele conseguiu 25 federações e 10 clubes, sendo os clubes aí gigantes, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Botafogo, além de, juntando aqui com Remo, Paysandu, Amazonas, CRB, Volta Redonda e Criciúma. Por que um apoio tão expressivo para um candidato, né, desconhecido, que não tem tanta representatividade aí no cenário? E o que dizer da postura desses clubes que acabaram indo para o lado dele e não junto com os clubes, né, no momento em que os clubes tentam uma união para a criação de uma liga? Um timeline aqui, Luísa. Da última vez que a gente esteve no programa, né, sexta-feira, o cenário era que Chaude já tinha despontado como favorito. E aconteceu já naquele mesmo dia, na noite, né, ele já tinha um cenário de apoio de 22 federações, o que já estava inviabilizando a candidatura de qualquer oposição, mesmo que o presidente Reinaldo Carneiro Bastos tentasse algum movimento ou não. Então já estava muito configurada a vitória dele ali pelo domínio das federações na sexta-feira à noite. Parênteses, Igor. Estava consolidado o apoio dele com as confederações se os clubes não conseguissem ter 36. Que aqui então, aí né? Nesse cenário, no sábado, teve uma mobilização, uma reunião dos clubes, né, uma tentativa ali de união por parte dos clubes para, enfim, colocar algum tipo de viabilidade na candidatura do Reinaldo, só que esse movimento dos clubes não teve adesão completa. Então a gente já tinha naquele cenário Volta Redonda dizendo que ia ficar, que não ia assinar o documento. Então, quando os clubes soltaram o primeiro comunicado dizendo vamos apoiar Reinaldo, já era um cenário no qual 8 dos 40 das séries A e B já estavam fora. Nesses 8, já tinha um cenário de viabilidade, porque o Samir Chaude precisava de 5. Então, se a gente contar Remo e Paysandu, Volta Redonda 3, Vasco Botafogo 4, 5, e a situação do Palmeiras ficou ali naquela dúvida, 6. Então, o protocolo da chapa do Samir já estava viável àquela altura. A gente não tinha como confirmar ainda quantos votos ele teria, se seria de fato uma candidatura única ou não. Mas quando ele estava ali com a confiança de ter 22, ele já travava a oposição, né? Porque sobrariam só 5 federações, e com 5 federações não conseguiria registrar a chapa de qualquer forma, o Reinaldo Carneiro Bastos. E aí chega no sábado essa reunião, essas séries de reuniões aí, Clubes da Libra, Liga Forte União, e no sábado à noite, que é quando eu consigo encontrar o Samir, ele dá essa entrevista para o UOL, que a gente acelerou a publicação para trazer logo o ponto de vista dele, enfim, como é que estava o cenário, ele já me dizia que tinha 23 federações e 10 clubes. E aí no domingo pela manhã, ele confirma esse registro de candidatura com 25 federações e 10 clubes. De fato, estão se confirmando a projeção da equipe política, né, dos assessores, do pessoal da articulação desse bloco, que não é, obviamente, encabeçado pelo Samir. O Samir é o cabeça da chapa, mas o bloco de articulação política não é uma liderança do Samir que está trazendo todo mundo para si. É um grupo de federações, de gente... IDP e Flávio Sveiter. IDP e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. IDP, Gilmar Mendes, foi todo mundo pro Riot. Todo mundo foi pro Riot no sábado à tarde, né? Todo mundo. No sábado de manhã, o Botafogo e o Vasco se declararam independentes.
O Botafogo disse que se aproximou muito de Brasília em função do processo do Textor de poder ser banido. Essa frase foi dita na reunião da Liga Forte União. O Vasco tem uma questão com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quem é que deu a liminar para o Vasco retomar o controle da SAF em relação a 777 Partners? Qual foi o Tribunal do Brasil que deu a liminar que dá hoje poder ao Vasco da Gama no controle da SAF? Foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou não foi? A questão sempre, para mim, é que as decisões judiciais têm que ser baseadas em questões jurídicas. E a gente está vendo que tem muitas vezes questões políticas. Né? A Leila Pereira tem todo o direito de dizer que o Palmeiras não tem que ir com a maioria. Não tem mesmo. Agora, quando ela fala que a plataforma de governo do Samir Chaude é mais atraente para os interesses do que ela diz, e o Samir Chaude não consegue explicar o que é fair play financeiro, sendo que a grande plataforma da Leila é fair play financeiro, então tem uma contradição. Ou não existe? Acho que vale a gente explicar, né, que o Samir Chaude participou de um podcast do Charla, em que ele foi perguntado sobre o fair play financeiro e ele dá uma resposta em que ele demonstra, né, que ele não sabe exatamente o que ele é. Ele fala sobre a desigualdade de receitas dos clubes e não sobre o que o fair play de fato então, diz. Tem um jogo político claro, Igor, não tem? Porque assim, na quinta-feira, às 5 da tarde, o Edinaldo cai. O corpo não esfriou, já tem um documento com 19 federações que viram 22 na sexta, que viram 25 no domingo. E aí, a questão central um grupo de clubes, com o perdão da expressão, traiu o movimento dos clubes. Porque se houvesse 6 desses 10 clubes, o Reinaldo Carneiro Bastos, os clubes não conseguiriam viabilizar a sua candidatura e nem o Samir Chaude. Por exemplo, se CRB, que é da federação do Feijó, né? Que teve interferência do Renan Calheiros. Segundo informações, teve interferência do Renan Calheiros. Se o Amazonas, que estava comprometido com o movimento dos clubes, se o Remy Paysandu estão com o Ricardo Gluckpol, que é um bom presidente da Federação Paraense, na minha opinião, tinha mais condição de ser presidente da CBF do que o Samir Chaude, porque o Ricardo Gluckpol está fazendo um grande trabalho na Federação do Pará, mas ele trouxe o Remy Paysandu, beleza, mas estou falando assim, CRB, Criciúma, Vasco, Botafogo, Palmeiras e mais um tivessem ficado no movimento dos clubes, não viabilizaria nem a candidatura de um lado e nem a candidatura do outro. E aí a gente ia ter um processo de um mês. A gente precisa entender também o movimento, só para completar a linha de raciocínio em relação a essa debandada dos clubes para o lado do Samir, né? No primeiro comunicado que a Liga Forte União e o pessoal que estava apoiando o Reinaldo soltou, tinha 32 clubes, né, ali. Depois saíram as assinaturas de CRB e, se não me engano, o Atlético Goianiense, que pediu para tirar. E aí depois, na hora da confirmação da chapa, apareceu já com a assinatura da chapa o Amazonas e o Criciúma também. Então, a gente precisa entender também como é que foi a composição da chapa do Samir em questão de vice-presidências. Presidente da Federação do Amazonas, Rosenha, está como vice-presidente. Presidente da Federação de Santa Catarina, Rubens Angelotti, está como vice-presidente do Chaude. Então, é uma grande... O que eu estou querendo dizer? É um grande grupo, só para a gente não personalizar a candidatura no Samir, mas o Samir foi colocado ali por decisão de um grupo, desses grupos políticos todos que eu estava mencionando, né? Gente de Brasília, gente daqui do Rio, todo mundo, esse monte de sobrenome famoso, claro. Gente de influência, que colocou o presidente da Federação, futuro presidente da Federação de Roraima, como cabeça da chapa, para tentar agregar e trazer também, a gente dá uma matéria hoje no UOL, né? Um certo banho de loja aí, uma figura com 41 anos, para dizer que o pessoal está renovando, como mas presidente, em parte sim, como presidente da Federação Paraibana, porque é de fato um sistema que está alimentando isso tudo aí. Com a presidente da Federação Paraibana, sim, Fernando Collor de Mello é o presidente mais jovem da história do Brasil e a primeira ministra da Economia foi a Zélia Cardoso de Mello. E o Fernando Collor de Mello teve a prisão decretada no mês passado. Então não deveria ser este banho de loja. Podia ser o presidente da Federação do Pará, que é um bom cara, Ricardo Gluckpol, um empresário, bom cara. Que
Entre os vice-presidentes do Shout também. Tá entre os vice-presidentes do Shout. Agora sim, entre os vice-presidentes do Shout tá o Flávio Sveiter, Sim. tá o Fernando Sarney e tá o Que vai Ricardo voltar Gies. para a FIFA e Conmebol. E tá o Ricardo Gies do IDP. Também, de novo, que já era vice-presidente do Edinaldo. Então tem um processo de traição dentro desse processo todo que é indiscutível. Assim, o Ricardo Gies era vice-presidente do Edinaldo. Virou no dia seguinte vice-presidente. Esse processo tinha que ter durado no mínimo um mês. Era para ser um processo eleitoral. É uma questão muito complicada, a gente vai seguir acompanhando. Amanhã, com certeza, teremos novidades, porque isso vão surgindo a cada dia, mas tem um encaminhamento aí de como a coisa vai se resolver. Igor, obrigada, viu? Beijo pra você. Não, última Valeu, coisa que eu até vou falar. mais, pessoal. Última coisa. O Samir Chaldi diz, com razão, que ele não conhece o Gilmar Mendes. Mas ele assistiu a final da Copa Verde junto com o Francisco Mendes, que é o filho do Gilmar Mendes. Obrigada, Igor. Beijo pra você.